Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui é Marcelino Araújo falando. 3/11/2016, 16 horas 35 minutos. Essa é a leitura bíblica diária de hoje. Vou ler no primeiro livro das Crônicas, capítulos 17, 18 e 19. Seja bem-vindo. Sucedeu, pois, que, morando Davi, já em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi, meu servo: assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará uma casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo teu coração, fizeste toda esta grandeza, para fazer notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo Israel, única gente na terra, quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome, com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito, e confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. Tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que ele edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o meu Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoar
a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. E depois disto aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou a Adarezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadarezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Adarezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Adarezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas, e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruía todo o exército de Adarezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, por haver pelejado contra Adarezer, e por havê-lo ferido, porque Adarezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda sorte de vasos de ouro, e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as demais nações, dos edomeus, dos moabitas e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no Vale do Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Josafá, filho de Ahilude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Savisa, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. E aconteceu depois disto, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai, e chegando os servos de Davi à terra dos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Por isso Hanum tomou os servos de Davi e raspou-os e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que tinham feito odiosos para com Davi, enviou Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maacá e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maacá e o seu povo, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram
se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão. E puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás a socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão do exército de Adarezé, marchava diante deles. Do que avisado Davi, juntou a todo Israel e passou o Jordão e foi ter com eles. E ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adarezé que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Finda aqui a leitura bíblica diária de hoje. Eu agradeço a sua atenção, obrigado por participar, por ouvir. Seja bem-vindo sempre, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Inscreva-se neste canal, o canal da palavra, e receba estas leituras bíblicas diárias e outras mensagens em vídeos, ok? Então Deus abençoe, fique na paz, até a próxima leitura bíblica diária. Tchau!